Muitas pessoas, quando a gente dá estudo bíblico, ficam intrigadas com alguns assuntos. E esses assuntos que eu sinto que há o maior interesse, eu costumo me dedicar mais a ler e a estudar. E um assunto que algumas pessoas me perguntavam no passado é que não conseguiam entender as tentações de Jesus. E o questionamento era profundo, porque diziam: "Ô Mauro, eu leio lá Mateus 4, eu não consigo entender por que aquilo é uma tentação para Jesus. Eu não vejo Jesus, aquele assunto gerar algum tipo de tentação para Jesus." Então eu resolvi, vamos tratar desse assunto essa manhã, mostrar o que está por trás dessas tentações, na verdade, por que elas eram efetivamente tentações terríveis. E eu vou fazer diferente essa manhã. Eu sempre costumo começar pelo contexto do tema para depois tratar do tema. Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou tratar do tema e vou mostrar o contexto ao final. E vocês vão entender. Vou deixar o contexto para o fim, para mostrar o quanto foi difícil para Jesus resistir. Talvez a gente não tenha se dado conta numa leitura assim mais rápida. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 4. E eu vou fazer o seguinte: eu vou começar pela última tentação, são 3, eu vou começar pela última. Então Mateus 4, verso 8. Vamos primeiro deixa eu ler Mateus 4:1. Mateus 4:1 diz assim: "Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo." É intrigante isso aqui. Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado. Como é que você compreende isso? O Espírito Santo coloca Jesus numa situação de ser tentado? Por que razão? Tem que ter uma explicação para isso. Então, eu vou ler aqui, verso 2, depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. Olha, isso aqui para nós porque Jesus, sabendo que ia enfrentar o diabo, jejuou por 40 dias e 40 noites, sendo ele Deus humano, metade humanidade, metade divindade. Jejuou por 40 dias e noites para enfrentar o diabo. Muitos de nós às vezes saímos de casa de manhã sem sequer uma única oração para enfrentar o diabo. Às vezes nem uma única oração, e a gente sai de peito aberto aí. E Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Lição para nós. Agora vamos tratar da terceira tentação e vamos para a segunda e primeira. A terceira tentação está no verso 8. Diz assim: "Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás." Aí vem a primeira pergunta: qual é a tentação aqui? Jesus teria vontade de adorar o diabo? Onde está a tentação? Levou Jesus lá no alto, de lá Jesus podia ver toda a cidade, todos os reinos do mundo. O diabo foi mostrando para ele. Ele falou: olha, tudo isso eu vou te dar. Interessante, né? Por que ele disse que daria todos os reinos do mundo para Jesus? Porque na mente dele pertencia a quem? Quem deu para ele? Adão e Eva, nossos representantes. Então ele se auto-intitula proprietário dos reinos do mundo. Tanto assim é que lá no livro de Jó ele se apresenta a Deus numa reunião, e ele se apresenta como representante da terra. E aí ele chega para Jesus dizendo: olha, isso aqui tudo é meu, tá? Quem me deu? Os homens que você criou me deram, porque eles confiam mais em mim do que em você. Eles gostam mais dos meus pensamentos do que dos seus, e me deram. Tudo isso aqui, Jesus, eu te dou se você se ajoelhar e me adorar.
Mas onde está a tentação? Jesus teria vontade de adorar Satanás? A tentação, queridos, é o que está no subsolo, nas entrelinhas. Quando o diabo mostra para Jesus o reino do mundo, os reinos, o que Jesus viu? O que nós estamos vendo hoje. O mundo está bom? Viu gente sofrendo, sendo massacrada, viu injustiça social, viu o povo sendo subjugado, e Satanás olhou para ele e falou assim: Jesus, aí o teu povo, aí aqueles que te seguem, olha a situação que eles estão. Jesus, eu te dou a oportunidade de você resolver todas as injustiças sociais, dar trabalho, alimento, vestuário para todo esse povo. Você pode resolver todos os problemas do mundo sem precisar ir para a cruz. Que tentação, hein? Não precisar passar pelo sofrimento que ele ia passar, para fazer uma coisa que ele morre de vontade de fazer e vai fazer. Amém. E vai fazer. Acabar com as injustiças do mundo, resolver tudo. E o diabo ofereceu: não precisa ir para a cruz, Jesus, eu te dou e você faz isso agora. Você vai arrumar a vida das pessoas, o mundo, todo mundo vai ser feliz, e você não precisa ir para a cruz. Olha que solução. O diabo ofereceu para Jesus o poder político. Que tentação, resolver tudo, nós sermos felizes, imagina, sem sofrimento. Mas o que o diabo, nas entrelinhas, o não ir para a cruz, significa que Jesus poderia resolver os nossos problemas, mas nós não teríamos a salvação. De que adianta, isso é para a nossa reflexão, de que adianta Deus nos poupar de problemas agora, se nós não tivermos a salvação com uma vida eterna, sem lágrimas, sem dor, sem morte? Jesus sabia que resolver problema político não evita a morte, não evita a doença, não evita a dor, não resolve o problema do mal. Ele sabe disso. É uma solução paliativa. E eu preciso compreender aqui, você também essa manhã, que não adianta a gente ficar chateado com Deus buscando soluções paliativas. De que adianta Deus resolver agora o problema do desemprego de alguém, o problema de uma injustiça social? O que adianta Ele resolver? Isso é um paliativo. Os problemas continuarão existindo enquanto o mal não for derrotado. Então Satanás ofereceu para ele algo que ele queria muito. Duas coisas boas Satanás ofereceu. Duas. Uma, não ir para a cruz. Uma coisa boa para ele. Segunda, resolveu ter o poder político e resolver os problemas da humanidade, com todo o poder político. Eu aprendo, sabe o quê? Que é preciso ter maturidade espiritual para decidir entre duas coisas boas, qual é a melhor. Decidir entre uma coisa boa e uma coisa ruim é fácil, não exige sabedoria. Escolher entre o certo e o errado quando é muito visível não exige sabedoria. Agora, quando você tem duas coisas boas, você tem que escolher a melhor, tem que ter sabedoria e maturidade espiritual. E Satanás ofereceu para Jesus duas coisas boas. Ele escolheu a melhor para mim e para você, nos salvar, e a pior para ele, a cruz. Ele tomou uma decisão olhando o meu interesse e o seu, e não o interesse dele. Quando eu tomo decisões hoje, eu penso primeiro no meu interesse ou primeiro no interesse de Deus? O que comanda as minhas decisões? O que vem em primeiro lugar? Então, nessa tentação, Satanás oferece o poder político para Jesus. Algo que ele gostaria muito de fazer. Quando a gente vê na televisão um massacre, uma criança sendo judiada, estupros, pessoas dizem assim: onde está Deus? Olha a cobrança, onde está Deus? Imagina Jesus ali de cima, vendo o povo reclamar onde está Deus, ele podendo fazer tudo para resolver esse problema, e nem precisaria ir para a cruz. Que tentação Satanás arrumou para ele, hein? Isso é uma tentação para Jesus ou não é? Vi que a gente ainda vai sofrer mais algum tempo, até que ele volte.
Mas aí a gente não vai sofrer nunca mais. A solução de Jesus é definitiva. Eu preciso entender isso na minha vida. Eu tenho que esperar mais um pouco para ter uma solução definitiva. Vamos ver aqui a segunda tentação. Mateus capítulo 4, verso 5. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te tomarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Qual é a tentação aqui? O diabo chega para Jesus, levou ele lá no alto do templo. Segundo historiadores, o templo tinha mais de 10 metros de altura. E de lá, o que Satanás mostrou para Jesus? Toda a confusão religiosa que ele mesmo criou para o mundo. O próprio diabo é que fez essa multiplicação de religiões para confundir, para que a pessoa saiba, afinal de contas, quem está falando a verdade? Todo mundo de Bíblia na mão, todas as igrejas com a Bíblia na mão, falando de Jesus, e cada um pregando uma coisa diferente do outro. Olha que coisa inteligente do diabo, né? No passado ele jogava na fogueira, matava os seguidores. Hoje não. Hoje ele entra na igreja e confunde a doutrina. Muito mais inteligente, muito mais eficaz. E eu conheço gente que não vem para Jesus porque fala assim: a Bíblia é muito confusa, cada um fala uma coisa, cada um diz uma coisa, cada religião diz uma coisa, todos estão certos, todos os caminhos levam a Deus. Ecumenismo. Olha o que o diabo fez. Aí leva Jesus lá em cima. Jesus, olha só o que aconteceu com o seu evangelho. Olha lá, ó, tudo deturpado. Eu tenho uma solução para o Senhor mostrar quem é o Senhor e a verdade. Se joga daqui de cima, e aí ele cita a Bíblia, mostrando que o Satanás conhece cada verso da Bíblia, melhor do que cada um de nós, só que ele deturpa. Se joga daqui que você vai dar as ordens e os seus anjos vão te escorar. Será um milagre tão retumbante que não haverá mais dúvidas religiosas. O Senhor será aclamado como Deus e haverá uma religião só, porque esse milagre será suficiente para afastar qualquer dúvida em relação a outras doutrinas. Olha o que o diabo propõe: o milagre como forma de Deus se apresentar, porque ele sabe que ele também faz milagres, então ele pode confundir. Pergunto: Jesus não gostaria de colocar ordem no templo? Não gostaria de revelar o evangelho que todos crescem? Ele não gostaria de curar doenças? Gente clamando, sofrendo. E ele mostrou lá, está vendo aquele cara gemendo de câncer ali, ó? É teu fiel. Olha lá como ele está gemendo. Você não vai fazer nada, Jesus? Você vai ficar vendo? Você vai ficar assistindo? Se joga daqui, faz um milagre. Isso resolve. Você não precisa ir para a cruz. Faz um milagre. E isso Jesus já conhecia. Porque muito antes, séculos antes, Satanás já demonstrou o quanto o milagre pode ser utilizado para enganar. Lembram-se da história de Jó? Que ele desafia Deus e diz assim: é claro que Jó te obedece e te segue. O Senhor cobre ele de bênçãos. Assim. Em outras palavras, vejam a gravidade. O Senhor compra o amor das pessoas com bênçãos. Querido, nós temos que responder essa acusação. Está você seguindo a Deus porque você recebe bênçãos ou está na expectativa? Você vem para a igreja para ser abençoado, para Deus curar a tua doença, é isso que te traz? Você busca o Deus que faz? Você só quer de Deus aquilo que Ele pode fazer? O diabo traz um conflito muito sério para nós cristãos. Eu, Mauro Braga, preciso resolver essa manhã. O que me mantém aqui
É quem Jesus é para mim na minha vida? Ou o fato dele me abençoar, de eu ter uma família maravilhosa, ter uma boa casa, um bom carro, poder me vestir, comer bem? O que me mantém aqui na igreja? O diabo está acusando. É claro que o Mauro te louva, vai lá, prega. O Senhor enche ele de bênçãos. Tira as bênçãos dele para o Senhor ver como ele vai blasfemar no seu rosto. O caráter de Deus sendo acusado, porque Deus aqui não teria caráter, né? O Senhor compra o amor das pessoas. Tira a bênção. E nós estamos aqui como testemunhas. Aquele que está sofrendo de câncer, uma doença terminal, que está desempregado, que está passando dificuldade, o diabo está dizendo assim, está vendo? Ele vai blasfemar na sua cara, mas não blasfema não. Amém. Que conhecemos o nosso Deus. O diabo ofereceu para Jesus agora, o poder político não resolveu, ele vai e oferece o poder religioso. Você vai ter o comando da religião na terra, você vai convencer todas as pessoas, você vai acabar com o sofrimento, com a doença, com tudo, Jesus. Para que a cruz, Jesus? Não precisa de cruz, Jesus. Para com essa ideia de cruz. Esse plano é um plano maluco que você e seu pai traçaram. Resolve a coisa aqui agora, pronto, põe em ordem. Mas isso traria salvação para nós? Não traria, paliativo. A morte continuaria, o sofrimento, a dor, as lágrimas, o mal. E Jesus ficaria o tempo todo consertando, paliativo. Não resolve nunca. Só fica intervindo e não resolve. E ele sabe disso. E Jesus teve que escolher entre duas coisas boas: colocar ordem no templo, na religião, e não ir para a cruz. Ele escolheu a melhor para quem? Para ele? Escolheu a melhor para nós. Ele escolheu a cruz e rejeitou o poder religioso. Rejeitou o poder político porque não traz salvação para mim. Rejeitou o poder religioso porque não traz salvação para mim. Agora Satanás tem mais uma carta na manga. Agora é a primeira tentação, que está no verso 3. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu-lhe Jesus: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pedras. A Bíblia fala pedras. Transforma essas pedras em pães. Não falou de uma pedra. Necessário entender onde isso estava acontecendo. O deserto da Palestina. Característica geológica do deserto da Palestina, uma região muito pedregosa, muitas, milhares de pedras. É só você procurar isso na internet, no deserto da Palestina. O diabo não falou, pega essa pedra e transforma em pão. Sabe por quê? Porque ele não está falando assim, Jesus, você está em jejum há 40 dias, você está com fome, né? Pega essa pedra aqui e transforma em pão. Mas a Bíblia fala que eram pedras, eram milhares. Ele está falando assim, pega essas pedras e transforma em pães. Tem um detalhe aqui. A fome que Jesus estava sentindo, 40 dias sem se alimentar, era uma opção dele. Ele escolheu isso. A fome de 90% da população não é uma opção das pessoas. Então ele culpou Jesus. Que você queira ficar sem comer, isso é um problema seu. Mas você vai deixar toda essa gente que te segue passando fome, Jesus? Que cristianismo é o seu, Jesus? Que Deus é você, Jesus, que é capaz de ver isso e isso não te comove? É tentação para Jesus ver isso, sabendo que ele poderia alimentar essa multidão de 90% da população do mundo? É uma tentação para ele. Vocês percebem que as tentações são muito fortes quando você pensa em Jesus, em quem ele é. Ele não gostaria de matar a fome das crianças que estão morrendo na Etiópia. O diabo mostrou isso para ele, na época. Jesus, olha o que você está fazendo com o seu povo, Jesus. Para que a cruz? Para com isso. Pega essas pedras aí e alimenta essas pessoas. Novo paliativo.
Porque alimentar as pessoas não traz salvação. É paliativo, mata a fome enquanto houver pedras. Os problemas vão continuar, e Jesus vai ter que ficar intervindo toda hora, e isso não vai acabar nunca. E o diabo sabe disso. Ele sabe que a única coisa que resolveria o problema era a cruz. E ele está dizendo, pensando, ao propor essas coisas para Jesus, ele está pensando: Jesus, aceita qualquer coisa. Eu estou te oferecendo agora o poder econômico. Já te ofereci o poder político, o religioso, agora o poder econômico. O que mais você quer para não ir para a cruz, Jesus? E ele pensava: a única coisa que não pode é cruz, porque eu vou perder a minha aposta com Deus. Eu disse que era impossível que Deus fosse misericordioso e justo ao mesmo tempo. Se ele for para a cruz, ele paga a pena da lei, justiça, e morre por amor, misericórdia. Aí eu perco a aposta com Deus. Qualquer coisa menos cruz. O diabo pensou. Mas Jesus resistiu às 3 tentações e continua resistindo hoje. Jesus está lá no céu sofrendo, o coração dele está amargurado de ver o sofrimento da humanidade. As pessoas passando fome, desempregadas, doentes, sofrendo. Jesus está sofrendo mais do que qualquer um de nós. Mas por amor a nós, sabe por quê? Ele está dizendo assim: espera mais um pouquinho, falta pouco, você aguentou até agora. Pode ser sim, Antônio Carlos, pode ser. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui para... Obrigado, viu? Você aguentou até agora, estou encerrando. Você aguentou até agora, querido. Aguenta mais um pouquinho, mas aí a solução vai ser definitiva para a sua vida. Nunca mais você vai morrer, nunca mais você vai sofrer, nunca mais você vai ter problema, nunca mais você vai passar fome. E te digo mais, a bênção de Deus é tão grande, que lá na eternidade, nós não vamos ter memória dos entes queridos que perderam a salvação, porque senão seria impossível ser feliz sentindo falta de um parente. Seria impossível ser feliz. Ele vai apagar da nossa mente. A Bíblia diz que seriam como se nunca tivessem existido. A gente não vai lembrar dos queridos que não estão lá. Deus vai apagar, para que eu possa ser feliz e você também. Então Jesus não é um Deus de soluções paliativas, Ele é um Deus de solução definitiva, e está próxima, creia nisso. Ele está vindo. Eu quero encerrar a mensagem dessa manhã. Eu sempre gosto das ilustrações. Elas ficam. A desta manhã é uma ilustração para mim muito especial. Está dentro da galeria daquelas que eu separo, que eu acho que ela é muito forte. Agora nós vamos para o contexto. Qual o contexto que eu deixei para o fim? O contexto está em Mateus. Nós estávamos no capítulo 4. Veja comigo o final do capítulo 3, o que antecedeu isto. Capítulo 3, versos 13 em diante. Olha o contexto. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, preste atenção, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante abriram-se-lhe os olhos e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Uma voz dos céus disse: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Esse é o contexto. Logo a seguir de ser batizado, Jesus foi levado para ser tentado. Agora vamos juntos aqui. Eu vou criar uma alegoria aqui, uma fantasia, tá? Para a gente entender isso aqui. João Batista, ali no Mar da Galileia, aquela fila enorme de pessoas para se batizarem. E ele vinha pregando e anunciando a vinda do Messias, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Uma determinada tarde, estava lá a fila,
E estava chegando a minha vez, eu era o próximo. Mas João estabeleceu uma regra para batizar. Cada pessoa para ser batizada tinha que ter um crachá no peito, e no crachá escrito os seus pecados, que seriam levados para a profundeza do mar. Então cada um escrevia ali os seus pecados, João conferia e batizava. Meu crachá era enorme, tanta coisa escrita. Quando ia chegar a minha vez, quem aparece? Aparece Jesus Cristo, e João olha e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A fila toda olhou atônita. Jesus veio vindo e pediu licença se ele podia ir na minha frente. Quando ele passou à frente na fila, João olhou e falou assim: nem de brincadeira, pelo amor de Deus, Senhor, eu não sou digno nem de calçar as suas sandálias. Como é que eu posso batizar o Senhor? O Senhor é que tem que me batizar. E Jesus falou: não, João, você vai me batizar para cumprir a lei, a justiça. Senhor, eu não posso fazer isso. Tentou dissuadi-lo, diz a Bíblia. Conversou com Jesus, disse: não posso fazer uma coisa dessa. Quem sou eu para batizar você, Jesus? Aí João teve uma saída. Jesus, não posso te batizar. Você não tem crachá. Você não tem pecado. Como é que eu vou te batizar? Você não tem crachá. Jesus olhou para trás e olhou para mim. E disse: Mauro, me empresta o teu crachá. Enorme o meu crachá, cheio de pecado. Ele olhou para o resto da fila e falou: alguém mais quer entregar o crachá para mim? As pessoas foram entregando os crachás, ele foi pendurando, não cabia mais no pescoço, não cabia mais nos braços. E ele ficou de frente para João Batista, e João Batista leu assim: assassino, promíscuo, ladrão. Tudo aqui em Jesus. E o resto da fila sem crachá. É impossível você lembrar disso e saber disso e continuar sendo a mesma pessoa. É impossível. O que Jesus fez é uma coisa que não entra na nossa mente. Ele não podia se batizar porque não tinha crachá. Ele usou o nosso crachá. E foi. Estamos nós aqui livres. E ele passou essa humilhação e essa vergonha de ter tudo aquilo escrito no peito. E a gente precisa refletir muito sobre isso todos os dias da vida. Amém. Cadê o seu crachá? Está com Jesus. Essa semana foi uma semana para a gente pensar, refletir muito nisso. Jesus foi tentado depois de ter feito isso. O diabo queria que ele desistisse, não fosse à cruz. Quando ele viu Jesus se batizar com os nossos pecados, ele entendeu. Ele vai salvar esse pessoal todo. Eu não posso deixar ele ir para a cruz. Queridos, foi uma semana abençoada a falar de Jesus. Que cada um de nós se lembre a cada momento da vida, que você olhar para o seu peito, se lembre que você está sem crachá, porque Jesus levou o seu crachá e o meu. Que Deus abençoe essa igreja, abençoe as pessoas que aqui vieram, que receberam essa mensagem, e que esse Jesus Cristo maravilhoso continue comandando a nossa vida. É a nossa oração.